Hoje nossa aula é uma das últimas do módulo aí. A gente vai discutir um pouco sobre síndrome cardiorrenal. A gente vai falar um pouquinho de como ela foi descrita a primeira vez, como diagnosticar e fechar o diagnóstico. Nem sempre é uma tarefa fácil. Acaba, por muitas vezes, sendo um diagnóstico de exclusão. E como que a gente vai fazer o manejo desses pacientes, né? Então, basicamente, a insuficiência cardíaca ela tem se demonstrado um desafio clínico e epidemiológico há vários anos. Os pacientes que internam com IC descompensado, eles têm aí com 30 dias, 1 ano e 5 anos, 10%, 22% e 42% de mortalidade, respectivamente. Fora isso, o Instituto Brasileiro demonstrou que a mortalidade intra-hospitalar desses pacientes é de 12,6%, e isso associado com a disfunção renal aumenta muito. O conceito, né, de síndrome cardiorrenal foi descrito em 1951 e apenas em 2008 que eles acabaram classificando ela em 5 subtipos diferentes. São esses aqui. Síndrome cardiorrenal aguda, que é uma ira induzida, né, por uma disfunção cardíaca aguda, com dar um infarto, qualquer que seja a motivação dessa insuficiência cardíaca. A síndrome cardiorrenal crônica, que é uma ira progressiva secundária, né, uma IC crônica, já. Os pacientes que acompanham ambulatorialmente vão perdendo progressivamente a função renal. A síndrome renocárdica, que seria uma IC secundária, uma ira, então um paciente em urgência dialítica, congesto, que acaba desenvolvendo um quadro de insuficiência cardíaca aguda. E a IC secundária, a doença renal crônica, que seria a síndrome renocárdica crônica. E ele traz como o quinto tipo, a síndrome cardiorrenal secundária, a disfunção miocárdica e renal por doenças sistêmicas. Então, uma sepse exacerbada, que lesa tanto o rim, pode causar uma insuficiência cardíaca e transinfecciosa, seria a classificação tipo 5. Então, basicamente, como que se define a síndrome? Ela se dá por uma injúria renal em um paciente com insuficiência cardíaca. Basicamente isso. Os grandes estudos, eles utilizaram esses 4 métodos de medir a insuficiência renal aguda, de documentar a insuficiência renal aguda. Eles desenvolveram estudos com cada método e não houve muita diferença estatística aí de melhora, de alteração de sobrevida por guiar com determinado método de aferição de injúria renal. Mais comumente usado, a gente usa muito o CADIB. Então, o paciente que interna, o que pode ser uma grande dificuldade do diagnóstico da síndrome é que por muitas vezes a gente não sabe a creatinina basal do paciente, então a gente não consegue determinar o grau de injúria renal dele. Mas sabendo, a gente pode analisar a creatinina base e a alteração da creatinina. 1,5 vezes maior do que o basal em 48 horas, ou uma ascensão maior que 0,3 em 48 horas, você tem estágio 1, né, do cardio, maior que 2 do clearance basal 2, o estágio 2, maior que 3 do clearance basal, estágio 3. Fora que todos os pacientes que evoluem com anúria, né, eles já entram no estado aqui de falência, que seria o último estágio do cardio. Então, um paciente com IC, que se enquadra nessa definição de injúria renal, a gente tem que pensar e acender o alerta dessa insuficiência cardíaca estar gerando essa injúria renal.
Basicamente, a fisiopatologia se define a diminuição do débito. Você vai ter o menor enchimento arterial, né? Então você vai mandar menos sangue, o volume sistólico diminui, menos sangue para o sistema. Isso por si só já ativa uma excreção renal de sal, água e uma piora da perfusão renal. E essa redução de débito causa uma ativação neurohormonal de aumento do sistema nervoso simpático, de aumento do sistema renina-angiosperona e uma liberação de vasopressina maior. E tudo isso acaba interferindo também na perfusão e na hemodinâmica renal. Fora isso, quando você tem sinais de congestão e já falência de VD, essa congestão venosa congestiona o sistema, a parte sistêmica, né? E isso gera um aumento da pressão renal, gerando uma congestão renal. Geralmente, pacientes que têm uma pressão venosa renal ali normal, em torno de 5 milímetros de mercúrio, e em quadros de falência grave de VD, essa pressão aí pode chegar até 20, 25. Então, isso gera uma congestão renal e uma dificuldade de fluxo renal, que também ajuda na disfunção renal. Diagnóstico. Então, a gente vai pegar um paciente que tem critérios clínicos de IC associado a uma injúria renal. A análise vai ser fundamentada na creatinina basal e o aumento dela nas próximas 48 horas. Além disso, a gente pode analisar um aumento de mais de 25%, diminuição de mais de 25% na taxa de filtração glomerular. Isso analisando a parte renal. A apresentação clínica desses pacientes é muito variável. Então, o paciente pode ter congestão sistêmica severa, pode ter uma tendência à hipercalemia por conta da disfunção renal, pode ter sinais de baixo débito, pode estar oligúrico, ele pode apresentar uma certa resistência à ação dos diuréticos, pode estar anêmico. Então, a apresentação do paciente em si é uma apresentação muito variável. Uso de biomarcadores. Esses três primeiros, a molécula de lesão renal 1, a lipocaína e a interleucina 18, os 4 e a cistatina, elas são moléculas novas que começaram a ser estudadas, mas que eles ainda não definiram uma funcionalidade para ela. Então, não caiu muito em uso clínico para um diagnóstico preciso da cardiorrenal. A microalbuminúria vai estar presente em cerca de 30% a 40% dos pacientes. O BNP é um marcador para IC, mas sempre lembrar que ele pode estar sempre alterado no paciente que tiver um clearance renal muito baixo e ele tiver em terapia de substituição renal. Então, é um marcador um pouco impreciso no caso desses pacientes. E o ST2, a literatura que eu pesquisei, ele demonstra ser um pouco mais específico que o BNP no quadro desses pacientes que têm uma injúria renal muito grave. Basicamente, de imagem, que pode auxiliar a gente, o ultrassom com análise de fluxo venoso e de artéria renal. Ele é um marcador precoce, então você vai ver uma supressão de fluxo de maneira precoce da artéria renal. Você vai ver isso até antes mesmo do aumento da creatinina. E é um exame que não é nada invasivo. Então, padrão ouro para diagnóstico. Na verdade, não fecha o diagnóstico, mas nos auxilia junto com os critérios clínicos, né? Eu acho que a chave do tratamento desse, assim, é quando você define o perfil. Então, um erro no perfil desses pacientes pode ocasionar algumas condutas imprecisas e que, ao invés de nos ajudar, elas acabam agravando ainda mais o caso desses pacientes. Então, basicamente, definir o paciente com um perfil de baixo débito e um perfil de congestão grave. Então, o perfil de baixo débito ele pode ser por conta de uma hipoperfusão ali cardíaca,
uma diminuição de volume sistólico. Pode ser pelo excesso de diurético, então esse paciente chega com uma hipovolemia, que também contribui para a injúria renal. E o perfil congesto é aquele paciente que tem sinais de congestão sistêmica, tem edema de membros inferiores, pode ter hepatomegalia, pode ter ascite. Então, definir esses dois perfis vai guiar bastante a gente no nosso tratamento. O erro. A gente pode iniciar inequivocamente inotrópicos, é um paciente que não precisa. Nem sempre a suspensão do IECA e o BRA, se esse paciente já estiver em uso, é uma medida necessária. Pensando na fisiopatologia da síndrome cardiorrenal, na realidade o IECA e o BRA eles, são até protetores, né, por essa diminuição da ativação do sistema renina. Então a suspensão deles nem sempre é preciso. Em pacientes que já têm o uso pregresso, aguardar 48 horas pelo menos e aguardar a estabilização clínica para iniciar. Mas em pacientes que já faziam uso, já estão em doses otimizadas, não estão hipotensos e por aí vai, nem sempre a retirada do IECA e do BRA vai ajudar na melhora da disfunção renal. O uso de beta-bloqueadores também nem sempre é preciso, a suspensão, né? E sempre dá preferência para os beta-bloqueadores que não têm excreção renal, bisoprolol, por aí vai. Propanolol não é uma droga muito boa nesses pacientes, porque a depuração dele é muito feita renal. E a gente tem medidas que podem ajudar a gente a minimizar a resistência dos diuréticos. Muitas vezes esse paciente tem uma diminuição da absorção intestinal, então o diurético via oral deixa de ser muito efetivo nesses quadros, pela hipoperfusão e por aí vai. Esses pacientes podem estar desnutridos, apresentando uma albumina baixa, sérica. E além disso, esses pacientes tendem a estar em acidose metabólica e os íons H+, eles acabam competindo por receptores nos túbulos renais e acabam competindo com os diuréticos, né? E por muitas vezes a terapia de substituição renal em pacientes refratários e tudo mais é um tratamento efetivo. Primeiro porque ele diminui a sobrecarga, se esse for a causa, né, da insuficiência cardíaca do paciente. Então você vai retirar grande parte do excesso de líquido, você vai manejar de maneira efetiva os eletrólitos, corrigir a acidose. Então, por vezes, a terapia de substituição renal é uma terapia que ajuda bastante o paciente. Acho que não tem muito segredo. O manejo desse paciente é um manejo comum de IC, não muda muita coisa. Então, definiu o perfil do paciente, é algo agudo, só tem congestão pulmonar, sem hipervolemia periférica. Basicamente, o fluxograma vai ser esse. Então, a primeira coisa que você vai avaliar a pressão do paciente. Se o paciente está hipertenso, normotenso, hipotenso. E daí você define se o paciente é quente seco ou quente congesto. Paciente que está hipotenso, quente congesto, frio e congesto. E o paciente que está abaixo de 85 milímetros de sistólica, frio e congesto e frio e seco. E cada um vai ter um fluxograma para a condução desses pacientes, tá? Não vou entrar muito em detalhes, a gente falou um pouco disso na aula de insuficiência cardíaca. E a abordagem do paciente com hipervolemia periférica muda um pouco, muito mais ação do diurético, mas a gente também já discutiu sobre isso. Então, a gente tem um paciente que a gente vai fazer o manejo, por vezes ele vai parar na hemodiálise, e a partir disso a gente começa a traçar o prognóstico desse doente, como que a gente pode impactar no prognóstico dele, sendo de maneira medicamentosa, de acompanhamento. Então, a partir do grau de injúria renal desse paciente, a gente traça uma perspectiva de gravidade para ele nos próximos anos. Isso ajuda a gente a conduzir posteriormente esses pacientes. Então, o paciente, só dele estar em diálise,
ele vai ter uma mortalidade cardiovascular 30 vezes maior do que o paciente que não está em hemodiálise. Esses pacientes que acabam indo para hemodiálise entre 25 e 30 anos, que não têm causas cardiovasculares muito comuns, como causa de óbito, eles aumentam basicamente 500 vezes mais a chance de uma morte em decorrência de uma doença cardiovascular, como o gráfico demonstra. Aqui são as curvas, estimam a mortalidade conforme o clearance de creatinina desses pacientes. Então, esses pacientes, conforme menor o clearance, maior vai ser a mortalidade deles no decorrer dos anos. Aqui também é um gráfico que demonstra, também conforme o clearance, no decorrer dos anos, com base na taxa de filtração glomerular, a mortalidade desses pacientes. Então, aqui o paciente que está aí por volta menor que 15 de clearance, provavelmente já está dependente de hemodiálise. Você vê que estatisticamente é muito maior os desfechos negativos desses pacientes. Então, o nosso manejo desse paciente, quando ele interna, evitar uma perpetuação de lesão renal, não vai tirar o paciente só dessa internação, mas como também pode agregar sobrevida para ele. Então, é muito importante o nosso manejo desde o momento que o paciente chega, para evitar, né, que ele pare em diálise. É algo que a gente sempre quer evitar, porque estatisticamente os pacientes morrem muito mais dos que os que ficam com o clearance basal um pouco melhor. E fechou. Aqui.